Beijo. Tchans. Boa sorte. Beijo, amor. Vamos lá. Recording. Vamos lá. Oi, bebês. Tudo bom? Como é que vamos? Tem uma luz em cima do meu cocoruto. Eu vou deixar a luz em cima do meu cocoruto, porque sem aquela luz estava ficando muito escura a imagem, eu não sei o que estava acontecendo. Meus queridos, vocês têm uma proposta de redação a respeito de educação à distância para trabalhar, certo? Então, né, vocês já devem ter, assim, a gente já conversou com vocês a respeito de algumas questões relacionadas a como que a gente vai dividir, né, essas questões, né, das competências, né, o Rafael vai trabalhar mais com a parte da argumentação e da coesão, né, a Priscila vai trabalhar muito com a parte do domínio da linguagem, né, a Iane, além da questão de trabalhar a construção do discurso, a construção do texto, ainda na parte mais da prova, né, e da elaboração das questões modelo Enem, né, e eu mais na questão utilização de repertório, a utilização de repertório produtivo, a utilização as possíveis abordagens de um tema, algumas ideias para vocês criarem projetos de texto, né? Então, quer dizer, a gente meio que dividiu, pelo menos temporariamente, dessa maneira, né, as atribuições na RAIAR. Então, meninos, olha só, eu quero colocar para vocês, logo assim, de princípio, né, uma questão paralela, né, porque, assim, o tema em si, o assunto é educação, certo? E esse é considerado um assunto, um tema macro. Por que que ele é um tema macro? Ele é um dos grandes temas. Porque existe aí, gente, uma infinidade de possibilidades para que você trabalhe com esse tema, certo? Há uma infinidade de possibilidades. Quer ver? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para vocês entenderem mais ou menos algumas dessas possibilidades que podem ocorrer em cima desse tema. Chance. Olha só. Ó, temas relacionados à educação. Você tem. Eu vou diminuir eu aqui. Chance. E vou me colocar aqui. Chance. Vai lá. A questão dos desafios da educação sempre figuram como um dos principais pontos a serem debatidos e enfrentados na sociedade brasileira. Uma proposta sobre o assunto parece mais do que oportuna em um momento em que o país amarga mais um resultado desastroso nos rankings mundiais de educação. A abordagem do tema pode ser feita a partir de uma frase temática mais genérica ou mais específica, né? Então vamos pensar, né? Um tema mais genérico, uma frase temática mais genérica sobre o tema educação. Os desafios de elevar a qualidade da educação no Brasil. Essa é uma possível abordagem, né? Então nós temos aqui uma frase assim, uma abordagem mais abrangente do assunto, certo? Caberia aqui identificar quais são esses desafios, sua origem, as consequências e efeitos deletérios da falta de eficácia do sistema educacional nacional, né? Agora, isso dentro de uma abordagem mais ampla, né, meus queridos? Porque a gente pode ter uma abordagem mais específica. E aí, você tem a abordagem que o Rafa propôs para vocês, né? E outras. Por exemplo, consequências do baixo letramento do povo brasileiro, né? Nós temos aqui alguns resultados bastante constrangedores no que se refere à capacidade, né, de leitura do povo brasileiro. Os resultados, né, dão conta de que até 75% da população brasileira tem algum nível de dificuldade de letramento ou de leitura. E isso, obviamente, diz muito a respeito das nossas escolhas como povo e da nossa capacidade, né, de exercer a nossa cidadania, como num momento como esse, em que a gente tem pessoas aos milhões simplesmente negando tudo que a ciência, tudo que a imprensa, tudo que os fatos dizem, para ser simplesmente o quê? Teimosos. Isso é sinal de quê? De incapacidade de leitura. Isso é sinal de quê? De ignorância. Isso é sinal de quê? Do baixo letramento dessa população. Tá certo?
Chance. É para você fazer assim, ó. Chance. Ai, Raul, você está bravo. Não é de ficar bravo, não, gente. Pelo amor de Deus. Esse país só anda para trás, pelo amor de Deus. Nossa Senhora da Badia. Então, tá. Tá. O desafio de reconhecer e valorizar a diversidade linguística no Brasil. Com os terceiros anos, eu trabalhei recentemente a questão das variações linguísticas e coloquei dentro da aula de variações linguísticas a discussão sobre preconceito linguístico. Esse é um tema forte, gente. Esse é um tema que tem muita chance de cair, né? Por quê? Pensando na possibilidade de um tema que não tenha a ver com a nossa realidade diretamente agora. Né? Assim, é até difícil pensar num tema que não diga respeito ao que a gente está vivendo em 2020. Né? Seja na questão do isolamento social, seja na questão da educação à distância, seja na questão do comportamento cívico em relação em tempos de pandemia, seja, enfim, nos inúmeros desafios que nós temos enfrentado e que nós estamos, na verdade, ao mesmo tempo testemunhando, vivendo e escrevendo a história, né? Ao mesmo tempo. Isso aqui, gente, que a gente está vivendo, vai ser discutido por mais centenas de anos, certo? Como isso aqui foi um turning point, certo? Então, é um ponto de mutação da história da humanidade. A gente aqui não tem ainda, talvez, essa dimensão, mas a gente, né, talvez quando a gente estiver velho, a gente tenha essa noção, né? Que, se Deus quiser, já vai ter passado tudo isso, né? Então, vamos lá. Então, quer dizer, fora essas questões, né, que são as mais óbvias de se cair, obviamente, né? Você tem essa questão da diversidade linguística, né, do preconceito linguístico, a dificuldade do reconhecimento, da valorização da variedade linguística, como um tema interessante sobre educação, né? Os benefícios e malefícios do ensino doméstico para a sociedade brasileira. Aqui, meninos, nós começamos a ter uma relação mais próxima, né, com o tema em questão. Alguém fez uma pergunta, imagina os professores no futuro tentando explicar essa época em que vivemos. Né? É verdade. É, é verdade. Né? É até difícil pensar mesmo, né? Porque é um período muito sensorial, né, gente? Não tem grandes fatos acontecendo conosco. Não, conosco, o que existe é exatamente a ausência do fato. E isso é terrível, né? Como que isso mexe com a dinâmica de toda a sociedade. Imagina o Luiz Sérgio explicando. Aquele bando de babaca ir pra rua em vez de ficar quieto em casa. Ó, ó. Então, beleza, meninos, dando sequência aqui. Pegando a ideia da educação à distância, né? Pegando a ideia da educação à distância, peraí, tem mais gente perguntando coisas. Será que após a pandemia a ascensão da extrema-direita pelo mundo pode diminuir ou acabar? Bom, isso aí já é outro assunto, hein? Isso aí já é um outro assunto. Eu acho que a pandemia em si não vai dizer diretamente a respeito disso, Perículo. Eu acho que sempre, quando você tem uma ascensão grande da extrema-direita, são por dois motivos bastante notórios. A ideia de um discurso contra a corrupção, né? E geralmente é só uma ideia, é só um discurso, certo? Na verdade, não é nem uma ideia, é só um discurso, na grande maioria das vezes. E a questão a questão econômica, que é, na verdade, o calcanhar de Aquiles que faz com que as pessoas muitas vezes optem por escolhas absurdas, por escolhas extremistas, né, para tentar sair daquela situação. Então, não é nem a pandemia, eu acho. Vai depender do impacto que essa pandemia trouxer para a economia e como o mundo vai se recuperar, né, economicamente depois. Certo? Aí é que a gente vai ver, né, onde que esses extremistas vão ficar na situação, certo? Agora, na questão da valorização científica, gente, nós passamos 600 anos, 700 anos, ou pelo menos 500 anos desde o Renascimento, para entender o quanto a ciência é importante. A gente esqueceu rapidinho isso. Então, quer dizer, a história é muito cíclica, né? A gente
a gente aprende as coisas e desaprende muito rapidamente, infelizmente. Tá certo? Gente, eu não vou poder ficar respondendo chat toda hora, porque senão não dá, não tem jeito de eu dar aula. Vai lá. Liberalismo tem chance de ascender posteriormente a esse período também? Gente, a resposta é a mesma para a questão da extrema-direita. Né? Por quê? Porque vai depender de como estiver a economia. Certo? Vai depender. Vai depender do que vai ser preciso ser feito para, né, para recuperar a economia. Se perceber a presença muito forte do Estado na recuperação da economia, é pouco provável que o liberalismo seja muito popular nas próximas décadas. Certo? Se a iniciativa privada for o principal fator para a recuperação econômica, o liberalismo tem chance, certo? De voltar a ser popular. Certo? Mas está virando aula de história, gente. Foco, vamos lá. Ok? Ok, vamos lá. Então, a questão do homeschooling, né? Gente, importantíssimo entender uma questão relacionada ao homeschooling, né? O ensino diário, né? O ensino doméstico, né? O ensino diário, doméstico, caseiro. Ela é uma prática que ainda não foi legalizada totalmente no Brasil, porém muito comum em outros países, e é o ensino doméstico de crianças e jovens em idade escolar. Os conteúdos são lecionados na casa do aluno por algum familiar ou pessoa que resida no mesmo local, certo? Você tem vários lugares e países, inclusive, de primeiro mundo, digamos assim, países desenvolvidos, em que esse tipo de educação é legalizada, como, por exemplo, Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália, França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália e Nova Zelândia, né? Nos Estados Unidos, principalmente, a prática é bastante comum. Qual é o problema de se pensar em homeschooling, em educação doméstica, em um país como o Brasil? Nós falamos aqui só de países ricos, tá, gente? Nós falamos aqui só de países desenvolvidos socialmente e com bom nível de educação. Quem são os nossos pais, infelizmente, nossas mães? Né? Obviamente, você não vai pensar no seu pai, que de repente conseguiu estudar o suficiente ou até bastante. Mas quem é o pai e mãe do brasileiro? Quem é a família do brasileiro? Na família do brasileiro, a pessoa que mais estuda é o filho que está na idade escolar. Certo? Então, como que a gente vai colocar para delegar essa função de educar a essas pessoas que são pouco escolarizadas? Então, só aí a coisa já deu errado. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado? Professor. Professor. Oi, gente. Quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado, presta atenção. Tá querendo falar com você, Raul? Eu não estou conseguindo ouvir. Fala. Nada não. Ai, gente, vocês. Vamos lá. Então, beleza. A questão do homeschooling, né? No Brasil, complicado. Mais complicado ainda, gente, por quê? Quais são as motivações reais para se pensar em homeschooling no Brasil? As motivações reais não são qualidade da educação. As motivações reais são as mesmas motivações que levam muitas famílias super conservadoras a querer homeschooling nos Estados Unidos, como a família dos Amish, muito de alguns Mormons, né? E, geralmente conservadores de natureza o quê? Fundamentalista religiosa. Por quê? É a família pouco escolarizada, mas muito religiosa, que acha que a escola é um lugar de perversão para o filhinho e para a filhinha dela. E aí acha, essa pessoa, desculpa, ignorante, acha que deve ser responsável pela educação do filho ou filha. Certo? Então, o que acontece no homeschooling, no caso do Brasil, é um movimento conservador contra os professores, contra as escolas, por serem considerados o quê? Doutrinadores, por serem considerados isso e aquilo, né? Então eu vou afastar o meu filho e minha filha desse mundo leviano para ensinar só as coisas de Deus para a criança e para o adolescente. É essa a motivação do homeschooling no Brasil. E, sinceramente, isso é colocar as pessoas em gaiolas, né? É o que uma vez eu já entrei em alguma sala falando disso. Aprisiona agora para ver. Quando essa pessoa tiver o mínimo de noção
que ela foi aprisionada, você, pai, você, mãe, nunca mais vai ter o respeito e nunca mais vai ter autoridade sobre essa pessoa. E essa pessoa vai fazer, em pouquíssimo tempo, tudo aquilo que ela foi privada de fazer ou de aprender por conta da sua ignorância. E aí vai ser pior. Tá? Então, aqui, né, a avaliação pode parecer que o homeschooling, nossa senhora, pode parecer que o homeschooling exige menos dos estudantes e prejudica o desenvolvimento intelectual dos mesmos, mas isso não acontece. Nos países onde a prática é regulamentada, é exigida uma avaliação anual dos alunos educados em casa, na qual eles precisam provar que estão a par dos conteúdos correspondentes à série de sua idade escolar. O teste avalia a capacidade dos estudantes de responder perguntas, fazer deduções com base em suas observações, de raciocinar logicamente, usar computadores, avaliar riscos, otimizar recursos e produzir um trabalho final. Gente, a questão então, a avaliação sobre o homeschooling. A ideia em si, ela é necessariamente ruim? Não. A questão é como colocar isso em prática de forma com qualidade, de forma eficaz, no Brasil. Tá? No Brasil. Tem mais alguém fazendo pergunta aqui. Deixa eu ver o que é. Meus pais deveriam ter uma aula com você. Seus pais vão falar, vão parar vão tirar você da específica. Vão falar, o que esse professor fica ensinando para os meus filhos? Ai, que beleza. Eu pago para meu menino ficar revoltado. Melhor revoltar agora e questionar agora do que depois, gente. Vai lá. As motivações, né, que levam à ideia do homeschooling, da ideia da educação à distância, mas dentro dessa perspectiva da educação domiciliar, né? Algum membro da família, algum membro de dentro do domicílio cuidar da educação do indivíduo. O que leva, afinal, a optar pelo ensino doméstico? São várias as motivações que vão desde a rotina da família até o fato de alguns pais desejarem proteger ao máximo seus herdeiros. Né? Confira alguns dos principais motivos. Receio dos possíveis perigos do ambiente familiar, como drogas, bullying, sexualidade precoce. Conservação de valores morais, culturais, ideológicos e religiosos. A flexibilidade de conteúdo curricular, uma vez que você pode, né, ter mais flexibilidade, colocar as coisas do jeito que você, como tutor, né, vai desenvolver uma estratégia, né, didática, pedagógica, com mais liberdade do que você teria numa escola. Experimentação de modelos educativos que se adaptem ao desenvolvimento particular do aluno. Né? Isso é interessante. Tem alunos que não se adaptam, né, numa escola tradicional, mas que crescem muito quando tem, por exemplo, aula particular. Flexibilidade geográfica e de horários. Às vezes você tem, né, uma das coisas que foram colocadas para falar de homeschooling no Brasil, né, de educação à distância e afins, foi essa coisa dos lugares muito distantes, muito remotos geograficamente. Né? Essa coisa das crianças que não tem, né, que tem que pegar uma poleia de caminhão para 2 horas para chegar na escola do vilarejo mais próximo. Só que isso me parece mais uma desculpa do que verdade. Por quê? Porque se não tem nem carroça direito para levar a criança na escola perto do vilarejo, como é que vai ter EAD? Com que internet? Certo? Então, isso me parece, na verdade, uma cortina de fumaça. Né? No Brasil, com esse muito questionável Ministério da Educação que nós temos, né, quis se fazer essa ideia de que homeschooling, educação à distância, tem motivações sociais, quando, na verdade, as motivações são praticamente, estritamente ideológicas. Tá certo? As desvantagens. Gente, você está vendo alguma desvantagem de estar longe da escola? Você está vendo na pele isso ou não? Né? Optar por uma modalidade de ensino tão diferente também traz desvantagens. E as pessoas que se colocam contra o homeschooling destacam os seguintes problemas: carência de conhecimento coletivo, confusão entre papel de pai e de professor,
falta de socialização com pessoas da mesma idade, limitação da aquisição de conhecimentos e da visão de mundo do aluno, onde está a diversidade de opiniões, onde estão os estímulos que formam a cabeça da gente, certo? Os estímulos variados. Em geral, o perfil das pessoas que optam pelo ensino doméstico envolve famílias em minorias étnicas ou religiosas, famílias que se mudam com muita frequência ou ainda pais diplomados insatisfeitos com o ensino das escolas. Em sua maioria, as famílias que adotam a prática têm mais de um filho, né? Então, isso aqui é um perfil, tá? Sobre homeschooling. Sobre a questão, como toda modalidade de ensino, tá, isso aqui é só o complemento. Vamos lá. Efeitos da educação à distância na formação do estudante brasileiro. Gente, aqui, vamos lá. A EAD, né, é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. Segundo dados do Ministério da Educação, de 3,3 milhões de matrículas no ensino superior registrados entre os anos 2003 a 2013, um terço correspondia a cursos, né, dessa natureza. Isso aí, gente, nos últimos 4 anos aumentou muito mais, né? Nos últimos 2 anos, a quantidade de cursos à distância, de educação à distância que nós temos é assim, loucura, certo? Então, nós temos, sim, uma relação com a educação à distância, que é uma relação de engajamento, né? A educação no mundo e no Brasil, particularmente, com esse tanto de curso online, com esse tanto de curso EAD, com esse tanto de pós-graduação à distância, né? Com esse tanto de curso técnico à distância, você tem, né, um engajamento da sociedade brasileira aos processos de educação à distância. Só que a nossa conversa aqui não é... Um exemplo é uma pesquisa de 2008 que eu vi. A pesquisa não separa as pessoas que fazem homeschooling das que não fazem, mas o ponto é que cerca de 20% dos jovens de 15 a 19 anos estadunidenses gostariam de se casar nessa idade e ter um filho também nessa idade. Tá vendo? Isso, olha a influência ideológica disso, hein, gente? Olha a influência ideológica disso. Isso aqui a gente está falando de nichos muito específicos, tá, gente? E nichos, né, de fundamentalismo religioso, na grande maioria das vezes, tá certo? Então tá, beleza. Agora, nós estamos falando de educação à distância, gente, a partir da proposta que o Periquito colocou pra gente, e que eu não acredito que eu não coloquei aqui. Espera aí que eu tenho que achar. Deixa eu achar aqui. Chance. Proposta. Raul. Proposta melhoriza. Olha lá. Alô? Aê! Né? Essa aqui era a proposta de vocês. Nós temos a frase temática, melhorias e desafios. Uai, gente, é isso? Não, isso aqui tô doido, gente. Oh, esse Raul é meio doido, tadinho. Ô, judiação. Ô, Raul. Gente, não liga não, ele é estranho mesmo. Onde que tá esse diabo estranho? Ensino à distância? Onde que eu enfiei isso? Ô, diabo. Enfim, não vai dar tempo de eu mostrar tudo que eu queria mostrar mesmo. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que eu acho que vai ser mais importante neste momento. Chance. Tá. Gente, né? Uma das questões relativas a isso aí, né? A questão do ensino à distância, né? Fala-se muito sobre a questão do ensino à distância. Nessa época, na proposta, fala sobre essa questão, principalmente relativa à questão da pandemia, né? O ensino à distância como uma necessidade, né, do isolamento social, certo? E como que isso vai trazer desafios, né? Você tem inúmeros desafios, gente. Um dos desafios que nós temos é, primeiro, a adaptação do
sistema educacional a essa ideia da educação à distância. A primeira é essa, certo? Essa adaptação do sistema educacional, escola, seja na sua infraestrutura, né? O quanto é complicado, né? Foi um período aí de umas 3 semanas, de umas 3 semanas, muito difíceis para a gente se adaptar a esse processo, né? Tanto vocês quanto a escola, a coordenação, os professores. Nossa, gente, né? Eu aprendi em 1 mês e pouco coisa que eu não aprendi na minha carreira inteira. Nesse aspecto foi até bom, mas assim, foi um processo doloroso, né? Que teve que ser muito ágil e que tem sido absolutamente extenuante, absolutamente de se esgotar. Nós, professores, estamos assim, um bagaço. E aí, né? Foi quase que assim, um desabafo, né? Então, existe o primeiro desafio, né? Como que os profissionais da educação tiveram que se adaptar de forma muito célere, de forma muito rápida a esse processo, né? Tá. Segundo, a dificuldade de vocês, né? Quer dizer, existe um ponto positivo. Isso está desafiando vocês a amadurecer. Tipo, vocês têm que amadurecer. Vocês têm que entender que você está tendo muito mais autonomia no que se refere a cuidar do seu conteúdo, da sua rotina de estudo, né? Não tem coordenador para ficar olhando o professor para dar vista em tarefa, não tem sabatina até agora, porque semana que vem tem sabatina com segundo ano, ok? Segundo ano. Saudade. Já avisando em primeira mão para você ficar feliz. Saudades. Saudade, sabatina. Vai lá. E aí, ou seja, então, esse desafio é um desafio que tem, na verdade, um fim muito interessante, porque, pô, gente, é bacana a possibilidade que você tem de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, né? A questão é você ter a maturidade para aproveitar isso. Então, esse é um desafio. Outro desafio relacionado às famílias, né? Primeiro desafio, a questão dessa nova convivência, que pode ser super saudável ou pode não ser saudável, certo? Ai, meu Deus, tá falando aqui que eu tenho só mais 10 minutos, já entendi, beleza. Pode ser muito saudável ou não. Mas dentro do que você... Aí nós estamos falando de isolamento social, do convívio familiar nesse processo, que é uma das coisas que foram colocadas lá nos textos motivadores da proposta. Mas falando particularmente sobre a questão da educação à distância, uma coisa que é muito interessante ressaltar sobre o convívio familiar é como, para muitas famílias, a participação dos pais no aprendizado do adolescente, da criança, tornou-se completamente outra, né? A presença do pai e da mãe. E muitas vezes uma presença muito saudável, né? Muitos pais têm acompanhado muitas aulas da gente, né, com vocês. E muitas vezes aprendendo e reaprendendo coisas, se divertindo, interagindo com vocês. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. E, infelizmente, isso não acontece, né, de uma forma unânime, certo? Nós temos problemas, por exemplo, né, no que se refere, eu tenho a impressão, assim, e aí eu fico pensando o que se passa, sabe, realmente, né, a questão do EAD. As pessoas pagam cursos online o tempo todo. As pessoas pagam para fazer um curso de universidade à distância, uma pós-graduação à distância. E, no entanto, né, um dos grandes desafios que as escolas têm tido ultimamente é a de alguns pais, ou até de muitos pais, que simplesmente não querem continuar pagando a escola. Como assim? Olha a trabalheira que está acontecendo, né? O filho desse sujeito, dessa mulher, né, tá ali todo dia na sala de aula, tá estudando. Todo mundo está trabalhando, todo mundo está se esforçando, todo mundo está aí, né, fazendo a sua parte nesse processo para a escola continuar.
Agora, a escola só continua quando tem pagamento, meus queridos, né? Então, você percebe mais uma vez a dificuldade, né? E às vezes é claro, né, que existe a questão também, muita gente ficou prejudicada economicamente nesse processo todo, mas muitas vezes o não pagar é simplesmente uma negativa, tipo assim, ah, meu filho não está nem indo para a escola, não vou pagar. Isso é ignorância. Isso é desmerecer o trabalho dos outros. Isso é desmerecer o trabalho do filho que está ali se esforçando, da filha que está se esforçando para aprender de uma nova maneira. E esse tem sido um desafio. Tem escola que vai fechar por conta de coisa desse jeito. Certo? Então, quer dizer, são muitos os desafios. E aí, então, gente, pensando nisso, eu coloquei para vocês aqui alguns. Esse material eu passei para o cursinho, porque eu dei um tema para eles sobre isolamento social. E lá, né, eu coloquei algumas questões que eu acho que são interessantes de observar no que se refere à questão de responsabilidade social, papel social, certo? A ideia, a questão do imperativo categórico, a ideia de você, né, do Kant, na ideia de você fazer as coisas, né, de forma moral, de forma ética, e a partir do momento em que você faz, né, você acredita que todos devam fazer para benefício de todos, certo? Vocês querem que eu mande esse materialzinho para vocês por WhatsApp? Sim. Era só, tá? Isso aqui é um material de apoio para o tema isolamento social, mas aqui vai ter umas citações interessantes, né? A questão do Bertrand Russell aqui, né? O homem não é um animal solitário e enquanto perdura a vida em sociedade, a realização de si mesmo não pode ser o supremo princípio ético. Estamos falando de responsabilidade de papel social e estamos falando também da qualidade de ser social do ser humano, certo? Né? Quer dizer, um dos grandes desafios do ensino à distância, a socialização. Gente, é muito meme. Saudade dos amigos, né, minha filha? Saudade de levar uma bronca do professor, né, minha filha? Saudade de pedir para ir no banheiro na quarta aula, né, minha filha? Certo? Então, quer dizer, as dinâmicas sociais nossas, elas estão comprometidas. E isso é muito difícil, isso é muito complicado. Né? Porque nós somos, como Bertrand Russell coloca, seres sociais, e tantos outros colocam. Né? Aqui tem várias coisinhas, aí eu coloquei, né, aqui o Karl Marx, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Né? Essa ideia de responsabilidade da relação entre o social e o coletivo e o individual, né, em Weber e em Durkheim, né? E a ideia, né, do papel social, o que significa isso, certo? E a ideia do imperativo categórico, né, que eu acabei de comentar com vocês, tá certo? Então tem umas coisinhas legais. Que dia que vocês têm que entregar essa redação? Até o final dessa semana. Ah, tá, beleza. Tá? Então, eu vou mandar esse materialzinho para vocês no WhatsApp agora, tá certo? Agorinha. E acho que é isso, né? Nosso tempo já está meio que acabando. Só tenha o seguinte cuidado, tá, gente? Olha só. Professor, você tira dúvida pelo WhatsApp? Agora não, gente. Eu tô aqui desde 7 horas da manhã, tá? Senão a gente realmente não tem nenhum minuto de descanso. Agora eu vou descansar. Se você quiser mandar amanhã, eu respondo de boa, tá bom? Beleza? Então, meninos, o que é importante você entender aqui? Ó, a ideia da frase temática, que fala dos desafios relacionados à questão da educação à distância. E quando você for trabalhar com os desafios, você vai falar, obviamente, sobre essa questão do quê? Da interação social, do aprendizado, né, que se tem no convívio social, tá certo? E como que o isolamento social atrapalha isso. Agora, esses desafios, eles podem ser superados? Sim. De que maneira? Né? Tirando o melhor proveito desse trabalho, que é feito à distância, né? Com o apoio da família e com a interação da família nesse processo, certo? Então, quer dizer, você tem, né, que identificar esses desafios e também tem que pensar como que esses desafios podem ser o quê? Superados. Tá bom, meus queridos? Nós temos apenas 3 minutos, senão vai fechar aqui na nossa cara.
Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, amanhã à tarde, né, eu posso responder pelo WhatsApp. Né, eu vou estar preparando a programação de maio do centro, mas eu não tenho que dar aula, certo? Porque hoje já deu, gente. Hoje já foi pesado, tá bom? É isso. E eu vou mandar agora para vocês esse material aí, tá bom? Deixa eu botar a carinha de vocês aqui para eu ver vocês antes de dar tchau. Chance, chance. E... Aparece a carinha de vocês aí, deixa eu ver vocês. Deixa eu tirar a fotinha. Vai lá. Aparece aí, Matheus, Gabriel, Bárbara, Zé Alberto, Heloísa, Rogério, Luísa, Matheus Tá te Alves, devendo, filho, nem tem Gabriela, câmera. Ana. Aparece aí todo mundo. Agora Aí, que eu fui ver que tem uma fita na minha câmera. que tem o quê? Uma fita, eu coloquei uma fita casada. Ah, meu Deus. Aí. Eu sou precavido. Aparece aí, Pedro, Jean. O povo é tímido, né? É tímido. O povo é tímido. Olha lá. Vou ficar te devendo aí, ô Raulzada. Como é que é, Briguinho? Vou ficar te devendo aí, que o meu PC não tem câmera, né? É mole não. Ah, tá. Não, beleza. Tranquilo, então. Acontece. Aí, tá aparecendo mais um ali, mais um ali. Mariana, tá. Não, Mariana tá aparecendo só um quadrado preto ali. Chance. Vamos lá. Chance. É verdade. Queridos. Vai dormir, Raul. Abração para vocês. O Gabriel tá sem câmera, Gabriel Alves. Falou que tá sem câmera. Tá bom? Então tá. Beijão para vocês. Essa classe está gravada, essa aula está gravada. Vou ver como é que vai ser para botar isso para vocês disponível, tá bom? Beleza? Um abração. Até Falou, mais. Raul. Até a próxima. Tchau, tchau. Pericles, você levantou a mão aí para falar alguma coisa? Não? Beleza. Tchau, tchau.